Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos bem e guardados por Deus. Como tenho prometido para vocês, hoje estamos aqui estudando mais um Salmo. Hoje, Salmo de número 3, versículo 3. E diz assim: Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Olha, gente, enquanto o mundo batalha contra um inimigo invisível que leva milhares de vidas ao redor do mundo, nós como igreja também nos preocupamos não só nessa guerra contra o coronavírus, mas numa outra batalha também invisível. Como o apóstolo Paulo nos disse, que a batalha não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados, contra potestades e dominadores deste mundo, no mundo celestial, no ambiente celeste. Isso significa o quê? Que não é uma batalha contra sangue, ou seja, não é contra bactérias e muito menos contra vírus, e sim contra esses principados e potestades e dominadores deste mundo no ambiente espiritual, registrado lá em Efésios 6. E quando nós vemos e observamos essa batalha invisível nos dias de hoje, é claro, não há como nós compararmos com a batalha espiritual. Porque essa batalha que enfrentamos hoje contra esse invisível Covid-19, tudo bem, sabemos que é triste, é desesperador em algumas áreas, principalmente com pessoas que correm riscos, e até mesmo aqueles que não correm tanto risco, mas que a sua imunidade, a sua resistência física não é o bastante, não é o suficiente para vencer o vírus. Nos preocupamos. Mas queremos dizer que, antes de qualquer definição, temos que lembrar que o verbo que inicia esse texto aqui é o seguinte: não o verbo, mas o verbete, né? Vamos colocar assim, que inicia o texto aqui, é a seguinte: é uma conjunção, inclusive, que diz assim, ó, porém tu. O que significa isso? Significa que, segundo o dicionário da língua portuguesa, a conjunção expressa aqui uma conexão de duas orações, de dois textos, de duas sentenças, nesse caso, de dois versículos, e que apresenta para nós exatamente uma forma coordenada, né? Está realmente uma conectada na outra, trazendo um significado. Pode também trazer até oposição uma à outra, mas sempre corroborando com uma ideia, sempre colaborando com a ideia daquilo que está sendo passado. E aqui nós vamos encontrar algo interessante, que este porém está conectado exatamente no verso anterior que nós falamos esses dias. E aqui o texto é exatamente esse. Porém, ou seja, antes de qualquer coisa que foi falado, antes de qualquer situação que foi falada contra ou se levantou contra alguém, tu, Senhor, és o meu escudo. E quando nós falamos tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, como é colocado aqui, a primeira palavra que vem em minha mente é a palavra proteção. Porque no hebraico vem da palavra magina, ou magna, procedente da palavra ganã. E você sabe o que significa? Significa defender, significa cobrir, como também mostra a ação divina do que ele realmente é, o nosso escudo, o nosso guarda fiel. Essa palavra proteção, ou essa palavra escudo, tem o sentido de cobrir, dar cobertura, proteger, guardar. E ele realmente é a nossa segurança, ele é o nosso escudo. E temos a certeza de que é ele quem nos guarda, como diz lá em Salmo 121. E esse que nos guarda nos faz entender também no Salmo 91 que nós habitamos nesse esconderijo desse Altíssimo e Poderoso, e por isso que ele nos cobre com as suas asas. Olha só as palavras aí que são sinônimas de escudo. Nos guarda, nos cobre com as suas asas, nos esconde dentro dele, nos guarda. Olha só, tudo isso é o significado dessa palavra escudo, e que é direcionada a Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, vamos dizer assim. E aqui nós podemos dizer que, com certeza, Ele é a nossa salvação.
E Jesus Cristo completa esse sentido real. Por quê? O seu próprio nome já significa o Senhor nos salva. Jesus, ou Yeshua, ou Joshua, como vocês quiserem. E isso porque o seu nome foi colocado para ser aquele nome que está sobre todo nome. E Deus realmente se manifesta com esse nome todo-poderoso que está sobre todo nome, para nos alcançar, para nos abençoar, para realmente nos cobrir com essa segurança que precisamos. A palavra dele diz e declara que ele é a própria salvação em pessoa. E ele, como salvação em pessoa, eu costumo dizer o seguinte: primeiro, ele é a personificação da própria salvação. Ou seja, a salvação criou vida. Ele se chama Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele quem? Yahvé. O que significa Yahvé? O Senhor Todo-Poderoso. Deus. Ele é quem nos salva, Ele é quem nos protege. Se dependesse de nós mesmos, nós somos um nada. Imagina, um vírus tão minúsculo que nós não conseguimos nem enxergar com os nossos próprios olhos. Consegue derrubar e acabar com o ser humano em questão de dias. Aí você tem uma ideia de quão pequeno e quão incapacitados somos muitas vezes de nos autoproteger. Claro, devemos fazer a nossa parte colaborando, com o sistema da saúde para que nós possamos nos proteger de qualquer tipo, não só desse, mas de qualquer tipo de vírus, de qualquer tipo de bactéria daninha e nociva que vem contra as nossas vidas. Por isso que tentar continuar esse programa de principalmente distância social, de proteção, lavar as mãos sempre, isso é importante. O uso das máscaras, isso ajuda. Mas o que nos protege de verdade é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui exatamente falando desse Salmo número 3, que ele é o nosso escudo. E ele não só é a personificação da nossa salvação, como também, como eu coloco como o ponto 2 aqui na história, ele é o preço do nosso resgate. Por quê? Pois estávamos condenados, e nisso nós éramos escravos por causa do pecado. E por conta disso, ele nos resgata. Com o quê? Pagando o preço do nosso resgate com a sua própria vida. Isso significa que ele, quando se fala de salvação, quando se fala de escudo, nós estamos falando de tudo isso ao mesmo tempo. E nós vemos que ainda tem mais um ponto. Nesse ponto 3 eu quero colocar que ele nos cobre com o seu sangue. Como a palavra escudo significa cobertura, então ele também nos cobre com o seu sangue, e assim para quebrar toda e qualquer legalidade contra as nossas vidas. Ou seja, a Bíblia fala que nenhuma maldição pode nos atingir se ela não tiver uma causa específica. Essa causa é chamada espiritualmente de legalidade. Se ele não tem um direito legal de atingir nossas vidas com nenhum tipo de coisa ruim, a maldição não pode chegar até nós. E a palavra de Deus fala que porque nós nascemos em nossos delitos e pecados, nós já somos alvos, porque em nós já existe uma legalidade de nascença. Entretanto, a palavra de Deus fala que todos quantos o receberam, eu tenho falado isso toda essa semana, ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. E a partir daí, nós somos co-herdeiros com Cristo em tudo que ele conquistou ali na cruz, e é direito nosso, é nossa herança tomar posse também dessa ruptura, dessa legalidade que fazia nós amarrados e acorrentados a todo tipo de maldição, seja ela familiar, hereditária, seja ela de maldições por causa de erros que cometemos no passado, que os nossos pais cometeram, que as nossas gerações passadas cometeram, mas em Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, todos esses passos negativos foram quebrados e nós fomos restituídos, fomos resgatados dessa situação para uma nova situação. Por isso que na salvação em Cristo, e essa palavra Salvador, que também significa aí o que é o nosso escudo, tem a ideia dele nos cobrir com seu sangue e quebrar todo e qualquer tipo de laço, de maldição que fazia parte de nossa vida, da nossa família e de nossa história. O nosso histórico emocional muitas vezes também está conectado a essas maldições. Excesso de depressão, problemas de ansiedade,
Tudo isso muitas vezes tem a ver com problemas que nós viemos de nascença. O que significa isso? Quantas pessoas já nasceram com distúrbios emocionais, mentais, psicológicos, que não existe uma cura para ela, existe remediar. E as pessoas tomam remédios, algumas drogas fortes, para tentar controlar o nível da depressão, controlar o nível da ansiedade e de qualquer outro sentimento que muitas vezes empurra ele para um buraco. Um buraco emocional, de seu histórico emocional é cheio de altos e baixos, que ele muitas vezes não sabe exatamente como lidar e como viver com isso. E a Bíblia fala que Jesus Cristo nos cobre com o sangue exatamente para trabalhar em nossa vida emocional. Isso mesmo. A Bíblia fala também que ele, aí eu coloco como número 4, ponto 4, que ele paga as nossas dívidas. Apóstolo Paulo diz isso, que ele pagou toda a duplicata, ou seja, toda a legalidade que era contra nós, ele rasgou. Através desse pagar o preço, ele não só nos compra, nos dá a liberdade, nos compra para sermos livres, em outras palavras, nos tira da escravidão, como também rasga toda e qualquer dívida que era contra nós. Isso significa restituição. Ele restitui a vida, ele resgata a nossa vida e começa um processo de restauração para nossas vidas, para nossa história. E o que ele coloca aqui, no ponto 5 eu coloco que ainda esse escudo, ou ser salvo, tem a ver também com ele deu para nós vida. Exatamente. Porque a Bíblia fala também em Romanos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por causa de um homem chamado Adão. E por conta desse pecado, todos ficaram contaminados por esse primeiro homem que pecou. E em Cristo, que é o nosso escudo, que é a nossa fortaleza, que é a nossa redenção, nós fomos resgatados e fomos tirados da morte e ele nos trouxe para a vida. Por isso ele nos coloca aqui a vida. E outro significado de sermos salvos, essa palavra salvação, que está relacionado com ele ser o nosso escudo, a palavra diz que ele nos trouxe luz. E olha só, nós éramos filhos da desobediência. Paulo fala isso lá em Efésios. Entretanto, ele nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, como diz a sua palavra. Isso significa que aquele caminho que era desconhecido, sem volta, um roteiro negativo, um roteiro já definido como realmente perdido. Se fosse na justiça, um caso já perdido, porque já era condenação na certa. Deus vem para limpar a nossa culpa, para nos justificar diante do grande juiz e declarar para nós uma nova chance, uma segunda oportunidade, um nascer de novo. E aí tem o 7º ponto. Quando fala em nascer de novo, nós deixamos de ser filhos das trevas e passamos a ser agora filhos da luz. Por quê? A partir do momento que ele é o nosso escudo e nós recebemos, ele nos dá o poder de sermos filhos. Filhos dele. Nós somos agora filhos. Nós somos a sua noiva. Nós somos a sua igreja. E nós somos parte dessa unidade chamado corpo de Cristo. Nós temos tudo para exaltar aquele que nos colocou na posição de filhos. Muitos por aí estão sofrendo porque não quiseram aceitar essa marca, a marca de Cristo. A marca de Cristo, apesar de muitas vezes parecer apenas o ponto do sofrimento na cruz, esqueceram que a marca maior de Cristo é o fato de ser filho de Deus. E essa é a marca que ele também quer determinar na nossa vida. Marca de ser filhos, a marca de Cristo. E nós temos a certeza que Deus está mostrando para cada um de nós nesses dias o quanto é importante entender o que significa ser escudo. As pessoas por aí usam máscara para se assegurar do vírus não ser passado para ninguém, mas também para proteger você na sua respiração e não pegar nenhum vírus. Isso é um tipo de proteção, e essa proteção também é chamada de escudo no hebraico. E Deus nos chama
a atenção para que nós consigamos entender que Ele é o nosso escudo maior. Podemos usar máscaras, podemos se colocar dentro de uma bolha, mas se Deus não estiver conosco e o vírus quiser nos atacar, apesar de pequenino, ele pode se nos atingir. Mas se Deus está conosco, nós temos o guarda fiel, nós estamos guardados nele. E se ele fala que não, nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Agora, temos que entender qual é o projeto de Deus. Temos que entender qual é a sua vontade. Às vezes, é necessário passar por momentos difíceis para que nós possamos reconhecer a sua glória e glorificar o seu nome. Esse é o próximo passo que nós vamos falar aqui. Afinal de contas, o texto fala que além de ser o nosso escudo, ele também é a nossa glória. Nossa glória, ser a nossa glória. O que significa isso? Devemos pensar que a glória, primeiro, não é nossa particular, é dele. Mas nele estamos na glória. Olha só, dá para você entender isso? A nós não pertence essa glória. Nós não temos glória nenhuma. Mas quando nós estamos nele, olha só, nele estamos na glória. Nós não merecemos nenhuma glória. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas nele nós temos a nossa glória reservada nos céus. Em nós não há glória nenhuma, mas Deus em nós, e nós em Deus, podemos todas as coisas, porque a sua glória em nós habita. Olha só que maravilhoso. E ainda, a palavra de Deus fala que nós somos o seu templo, somos a sua igreja, por isso que ele habita em nós. A glória dele está em nós. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que se revelou em Jesus Cristo, a glória do Filho revelado e compartilhada a nós. A honra, a glória, o esplendor e a abundância realmente é o que significa a palavra glória no hebraico. A sua glória é incontestável, principalmente quando vemos que a sua santidade e a sua glória é incomparável e única. E como estou falando, a glória dele é incontestável, é incomparável. E tenho certeza que quando nós entendemos a sua santidade, quando nós entendemos a sua glória, que é incomparável e única, inclusive, ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o mais interessante, o maravilhoso de tudo, é que ele compartilha a sua glória conosco. Ele se manifesta a nós e nos promete como recompensa. Se nós guardarmos a nossa coroa até o fim, nós entraremos em sua glória, nós participaremos da sua glória. Já vimos a sua glória aqui, através de Jesus Cristo, quando veio à terra, mas a humanidade se manter firme nos seus ensinamentos e seguir os seus passos, nós também veremos a sua glória, adentraremos em sua glória. E nós vemos que desde o Antigo Testamento, ele mostra a evolução dessa manifestação em nossas vidas. O grau de relacionamento e intimidade é o que vai trabalhando em nós, para que Deus, em sua infinita misericórdia, se manifeste de modo cada vez mais profundo através dessa glória, para que possamos participar como igreja dessa glória revelada. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E compartilhada a nós através dessa unidade chamada igreja. Por isso que Jesus disse: Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviastes. E essa unidade é o que vai fazer com que nós entendamos essa glória manifestada. Porque ele diz também: Pai, toda a glória que tu me deste sobre os céus, todo o poder que me deste sobre os céus e sobre a terra, eu dou a estes. É este compartilhar da sua glória que se manifesta em nossas vidas através dessa unidade. Através dessa unidade chamada igreja, que precisa ser santa, sem manchas, que seria imaculada. Em nossos dias, Deus está trabalhando nessa restauração e transformação, para ter ao seu lado essa igreja sem manchas, essa igreja íntegra e essa igreja consagrada. Gente, aqui nós precisamos abrir esse parênteses.
Deus, o que Ele quer com tudo isso? Por que Ele permite tantas coisas acontecer ao redor de nós, em nossa casa, em nossa família, muitas vezes à nossa volta, tão pertinho de nós que às vezes ficamos com medo? Mas por que Ele permite que tudo isso aconteça? Exatamente para que Ele possa trabalhar no caráter da igreja de Cristo. Por quê? Ele precisa de uma igreja santa, comprometida. Ele precisa de uma igreja não só santa e comprometida, mas sem manchas. E quando nós olhamos para a igreja hoje, como é difícil nós olharmos para a igreja e não encontrarmos as manchas. Se você pegar um papel em branco e tiver alguma mancha naquele papel, o que vai chamar mais atenção é aquela mancha e não o papel. E muitas vezes, o que mais chama a atenção da igreja para o mundo todo não é o que a igreja representa, mas são as manchas que ela possui. Manchas por causa de pessoas e lideranças sem caráter. Lideranças que estão preocupados mais com a parte financeira do que a parte espiritual. Lideranças que estão preocupadas mais com o quê? Com a lã da ovelha, com o que a ovelha pode oferecer, do que ele como pastor e representante de Deus aqui na terra, mas que de representação ele não tem coisa nenhuma, e acaba denegrindo a imagem da igreja e trazendo outras manchas para dentro da igreja. O que Deus convida a cada um de nós, nesses momentos de reflexão que nós vivemos nos dias de hoje, é simplesmente adorar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que significa isso? Olhar para aqueles que estão precisando. A igreja é uma instituição de salvação, não é uma instituição financeira, não é uma instituição lucrativa. As pessoas estão olhando a igreja como com fins lucrativos e não é isso que a igreja representa. A igreja representa a arca da salvação. O que significa isso? Qual foi a função da arca de Noé? Salvar a humanidade, salvar as pessoas que acreditavam na palavra que estava sendo pregada, mas a palavra verdadeira, compromissada com a verdade. Não essa palavra construída com uma oratória bonita, com a psicologia de autoajuda, que muitas vezes não leva a pessoa a lugar nenhum, a não ser ofertar e dizimar. Não que isso seja errado, mas o que eu estou falando é a falta de verdade que as igrejas hoje vivem, sem fortalecimento, sem compromisso e principalmente, sem entender o que realmente é salvação. Quando a Bíblia aqui fala de Salmos 3, verso 3, que Ele é o nosso escudo, isso significa que Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa proteção, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. Que Deus possa nos cobrir com essa segurança, com esse fortalecimento, e que nessa cobertura, não só eu, não só você, mas que toda a nossa casa, toda a nossa família possa estar guardado dentro dele, protegidos. E eu ainda quero colocar ainda mais uma extensão maior sobre isso, que a sua saúde, que a sua vida financeira, que a sua empresa, que tudo aquilo que você tem e seja guardado em Deus. Mas não fique preso nas coisas materiais. Fique agarrado realmente em Deus. Porque se você fizer isso, se a sua prioridade for a sua vida conectada em Deus e a sua família com você, a sua vida e a sua saúde espiritual e emocional e familiar foi em primeiro lugar, tenha certeza que Deus, na frente, tudo vai dar certo. Confie, acredite. E olha só, falando em proteção, 2 dias atrás, eu fui fazer um trabalho na casa de um amigo meu, que ele estava precisando, em cima do telhado. E quando subi, a escada estava no lugar, tudo certinho. E na hora de descer, eles colocaram a escada no lugar errado e mal colocado. Quando eu fui descer, quando meu pé pisou no primeiro degrau da escada para descer, a escada escorregou e foi longe, embora. Eu desequilibrei. De qualquer maneira, tentei me segurar, mas não consegui. Caí do 2º andar. Mas graças a Deus, Ele é o meu escudo, Ele que é a minha fortaleza, Ele que é o meu socorro bem presente nessas horas. Me protegeu, me segurou, me guardou. Caí sim, me machuquei um pouco, mas graças a Deus não quebrou nenhuma costela, estou bem
E tenho certeza, claro, os músculos estão doloridos ainda, mas Deus foi a minha proteção. Então eu tenho certeza, quando nós confiamos em Deus, quando nós descansamos em Deus e deixamos Ele cuidar de todos os detalhes, Ele nos protege e Ele nos guarda. E aqui vai um abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Essa série de mensagens está totalmente registrada, desde o Salmo 1, o Salmo 2 e agora o Salmo 3. Estamos registrando todos esses salmos e editando eles e colocando no YouTube. Se você está interessado, quer mandar para alguém, quer compartilhar, o estudo completo está no YouTube, lá no meu canal. É só clicar no meu link, se inscreva no meu canal no YouTube. Isso vai ajudar a gente conseguir ir mais adiante, porque nós vamos ter outros tipos de ferramenta que vai nos ajudar a distribuir ainda mais a palavra do Senhor aonde quer que for. Ok, gente? Então eu conto com vocês. E se você quer acompanhar a série de mensagens, além de se inscrever, clique também no sininho ali no YouTube, ok? Um grande abraço então, que Deus abençoe vocês e até a próxima.